Olá, começando mais uma edição do Linha de Frente, o espaço que era Tudo é Dica, para a gente discutir os temas relevantes para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Sempre é uma satisfação poder receber personalidades que nos ajudam a entender o contexto do passado, a entender como estamos vivendo o presente e de que maneira a gente pode prosperar no futuro. E para falar sobre isso, entre tantas as pessoas que a gente já pôde conversar aqui, talvez um grande indicado para nos explicar as convergências e as divergências dos tempos modernos está ao meu lado hoje. É muito satisfatório receber aqui o senador e líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Seja bem-vindo, senador. Tudo bem, Pablo? É um prazer meu estar aqui. Tem tempo que eu não volto aqui na Aratu, viu, no Linha de Frente. Deixou saudades. Já estava com saudade. Tá bonito aqui, viu? Da última vez que eu vim aqui, a hora que já faz tempo, estava mais... Estava mais clean. Mais modestinho. Agora acabou, tá bacana mesmo. Estou gostando de ver. Sinal que o Linha de Frente está prestigiado, inclusive com a presença do senhor. Obrigado. É muito bom poder conversar com o senhor. Agora, antes de conversar, antes de fazer os questionamentos que não são apenas meus, são questionamentos de toda a sociedade, vamos entender um pouquinho mais sobre esse jovem senhor de 74 anos, Jacques Wagner, que está aqui. Gostei. Vamos ouvir um pouquinho sobre a trajetória de Jacques Wagner. Não é mais tão simples dizer se Jacques Wagner é o carioca mais baiano ou o baiano mais carioca. Foram 22 anos de Rio de Janeiro e mais de 50 de Bahia. Lá, ele fazia militância no movimento estudantil. Aqui, fez militância no sindicalismo no polo petroquímico de Camaçari. Em nosso estado, o galego fez milhões de amigos. Não é exagero. Assim mostram suas votações. Em 2006, eleito pela primeira vez governador, teve mais de 3.240.000 votos. 4 anos depois, mandato renovado com ainda mais amigos, 4.100.000. Em 2018, para o Senado, os milhões de amigos se superaram. Chegaram num recorde de ultrapassar 4.253.000. Nunca um senador alcançou tamanha aprovação na Bahia. Quase 8 anos depois, o homem está no auge. Aos 74 anos, é uma das figuras mais influentes da política nacional. A biografia se confunde com a história recente da Bahia e do Brasil. Um dos fundadores do PT em 1980, também foi deputado federal, ministro do Trabalho, das Relações Institucionais, da Defesa, da Casa Civil. E o estilo sempre conciliador, de diálogo. Os mais animados chamam de o sedutor. É consultado por aliados, é respeitado por adversários. Como dizem, um acordo com Wagner não precisa de assinatura. É no fio do bigode e vai ser cumprido. Esse filho de judeus poloneses, um protagonista do Brasil, é o nosso convidado do Linha de Frente. É um protagonista do Brasil, um protagonista que traz muitas informações, um protagonista que se chama o galego também para os mais íntimos. Obrigado a Matheus Carvalho por emprestar a voz a esse texto. De onde surgiu o galego, senador? Não, o galego, Pablo, primeiro parabéns, eu adorei essa história curta que vocês fizeram. É difícil resumir sua trajetória. Não, mas tá ótimo, gostei, adorei. Mas deixa eu dizer, na verdade, galego foi a primeira vez que eu conheci o presidente Lula. Em 1978, o Lula era um expoente do sindicalismo e eu estava tateando aqui no sindicalismo no polo petroquímico de Camaçari. Então, em 1978, quando nós estávamos todos, os democratas, relutando pelo retorno da democracia, ainda estávamos no governo militar, nós propusemos um congresso dos petroleiros e petroquímicos aqui em Salvador, no hotel ali do Campo Grande, que hoje tem um outro nome, mas... No Hotel da Bahia. No Hotel da Bahia, pronto. No Hotel Lula da sempre Bahia. lembra dessa passagem. É, porque foi uma coisa muito curiosa, que nós naquela época, como estávamos unindo, independente da filiação partidária, todo mundo que defendia a democracia, eu diria assim, foi uma antessala das diretas já. Ainda não tínhamos votado a lei da anistia, que afrouxou um pouco, relaxou mais as relações aqui dentro. E aí nós fizemos esse congresso. Naquela época, só para você ter ideia, veio para cá
o Lula como expoente do sindicalismo, mas veio também o ex-presidente Fernando Henrique, que óbvio não era presidente ainda, isso foi em 78, veio Almir Pazianotto, veio Almino Afonso, ou seja... Conseguiram um espectro muito grande. Muito grande de todos que lutavam pela democracia. E aí é que eu tive, vamos dizer assim, o primeiro contato direto com Lula. Uma terra como a nossa da Bahia, que a moçada é mais... E a melanina mais ativada. acesa do que a minha. Aí ele falou, porra, você aqui parece um galego. E o apelido pegou. Ele ficava me chamando de galego, todo mundo chamou de galego. Então, na verdade, o responsável pelo apelido de galego chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, com quem desde essa época, a amizade 78, surgiu aí? 47 anos. Foi ali que eu conheci ele. Teve uma coincidência que ele conta muito, porque o filho do meio dele com Marisa, ele com Marisa tem 3 filhos, e Marisa tinha um do primeiro casamento. E o filho do meio do casamento dele com Marisa nasceu no dia que ele estava aqui. O Lula estava aqui no Hotel da Bahia. Marcou bem. Não tinha, evidentemente, celular, 78. Celular chegou em 91, 90, 91. Daqui a pouco Marisa deve ter conseguido o telefone do hotel, ligou já dando bronca. Tá vendo aí? Você vive viajando, Perdeu. Seu filho nasceu, você nem estava aqui, não sei o que lá. Ele, não, Marisa, é isso mesmo, a vida é corrida, blá. Desligou e falou, ô galego, onde é que a gente vai aqui tomar um conhaquezinho para comemorar o nascimento de meu filho do meio? E é verdade, Sandro, que é o filho do meio dele, nasceu quando ele estava aqui nesse congresso. Então, foi aí, inclusive, pela primeira vez, Pablo, que ele conversou comigo, falou, galego, não adianta a gente ficar só no movimento sindical. Eu era dirigente sindical e ele também. Nós precisamos fundar um partido político para influenciar na política nacional. Porque aqui a gente fica só enxugando o gelo. Precisamos interferir na política para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então ele falou do PT em 78, aqui era junho, em fevereiro de 80, em São Paulo a gente estava fundando o PT. O presidente Lula foi o primeiro presidente do PT no Brasil e eu fui o primeiro presidente do PT na Bahia. Aqui na Bahia. A gente se reunia ali no Largo de Roma, onde hoje tem todo o monumento à Irmã Dulce e tal. A gente se reunia ali, que tinha um colégio ali, um curso vestibular, e eles decidiam para a gente se reunir. Jacques Wagner falou de Sandro, filho do meio de Lula. Ele é pai de Mariana, de Mônica e de Mateus e de Eduardo. É padrasto, mas é pai também, né? O filho de Dona Fátima. Né? É enteado. Então, já chegou junto, já incorporou a porque família. Eu, quando conheci Dudu, eu vou fazer 35 anos que a gente está junto, eu e Fátima, e eu conheci Dudu, 40 ia fazer 3 anos. Não. Menos de 38. O secretário de Meio Ambiente, que inclusive me concedeu uma entrevista recentemente muito impactante, muito importante. E sedutor, senador, porque desde que o senhor era governador na primeira vez, eu ouço isso. É difícil conversar com o governador, porque você vai todo armado, o governador desarma e você volta como fã. Isso é da política ou é da vida? Como é que surge o sedutor? Não, eu acho que essa, Pablo, é uma característica pessoal, que é positiva na política, porque a política é a arte de você conseguir dialogar com pessoas que pensam diferente de você. Essa, na minha opinião, é a arte da política. Dentro da democracia, eu digo sempre que ninguém sai de um diálogo 100%. Porque você pensa de um jeito, o seu interlocutor pensa de outro, e na conversa vamos chegar a um meio termo, vamos dizer. É 50%, 60%, 70%. E eu, a minha vida inteira, acho que aprendi isso com minha mãe, eu sempre fui de fazer conciliação. Em vez de estressar uma briga, eu prefiro apostar no entendimento. E realmente isso me ajudou muito na política, desde o meu tempo. Tem uma característica, desculpe então, professor, já sentou aí nessa cadeira gente de todos os partidos, literalmente de todos os partidos, gente de vários perfis. E toda vez que eu comento, inclusive fora do ar, sobre Jacques Wagner, surge aquela frase que está no texto ali que Mateus leu. É o homem do fio do bigode. Pessoas do PL, pessoas do PP, pessoas do PMDB, sempre reputam a Jacques Wagner um entendimento de que confia em Jacques Wagner, porque se ele deu... Às vezes é até difícil, demorado,
a negociação, a demorado o Jacques Wagner garantir uma coisa ou outra. Mas se ele garantiu, não precisa assinar nada. Isso é um capital político que o senhor angariou, muito mais do que os 4 milhões, os 5 milhões de votos. Isso aí também faz parte do seu entendimento do que é a política? Olha, faz parte, Pablo, até porque eu falei que o espírito conciliatório é de minha mãe e esse espírito do fio de bigode é de meu pai. Que meu pai, quando a gente era guri, ele sempre no dia domingo juntava a família para almoçar, aquele frango de padaria. Não é bom, é boa recordação. O arroz de forno, a salada de maionese. Ele sempre dizia, porque meu pai na Segunda Guerra Mundial passou fome, que ele é nascido na Polônia. Judeu polonês, né? Judeu polonês. Então ele dizia assim pra gente, olha, não tenha medo de passar fome, que você acha um prato de comida amanhã, passou a fome. Tenha medo de passar a vergonha, que quando o homem ou mulher perde a vergonha, não presta mais para nada. Então, eu carrego isso muito da minha formação mesmo. Eu digo sempre ao pessoal que trabalhava comigo no governo, não bote o chapéu onde a mão não alcança. Não adianta convidar o cara para uma tremenda festa, quando chegar na hora não tem nem água para beber. É melhor convidar para um copo d'água e chegar na hora ter um guaraná ou alguma outra coisa para servir. Então, eu acho que essa linha que a gente imprimiu aqui na Bahia, na minha opinião, Rui seguiu a mesma linha, combinado sai barato. Na política a gente diz isso, combinado sai barato. Você às vezes pode dizer um não para a pessoa, mas dizendo um não, explicando por que não dá para fazer o que a pessoa queria, aquilo as pessoas aceitam. O ruim é você se comprometer ou prometer, depois não cumprir e não dar satisfação. Aí eu acho ruim. Então, essa marca, graças a Deus, eu carreguei o tempo todo. Agora, como líder do governo do presidente Lula no Senado Federal, com muita modéstia eu digo para você que essa é uma das marcas da minha liderança, porque as pessoas dizem, se combinou com ele, está combinado. Eu quero saber o que significa ser líder do governo, assim na prática mesmo, muita gente tem dúvida, mas sobretudo as questões conflituosas. O homem que foi 2 vezes governador da Bahia é muito associado com a pessoa que defende os direitos, as necessidades, as demandas da Bahia. Só que isso entra em conflito, na maior parte das vezes, com ser líder do governo. É difícil conciliar as demandas da Bahia com as necessidades do governo. Como é que se equilibra nisso, senador? Não, repare, quando você é líder do governo, eu sou líder do governo de uma pessoa que eu respeito muito, que é o presidente Lula, que tem uma história hoje fantástica. O último discurso dele na ONU foi uma coisa monumental, o mundo inteiro está repercutindo. Então, é óbvio que quando você está como líder do governo, eu diria assim, que é um cargo de sacrifício. Por que de sacrifício? Porque todo mundo que é político gosta de estar no palanque, fazer o discurso. Você, quando é líder do governo, você está apagando incêndio para poder acertar aquilo que o governo quer. E no bastidor, né? E no bastidor, exatamente. Por exemplo, você está aqui, não está? Estou aqui. Mas muita gente aqui deve ter trabalhado para a gente poder estar aqui sem sentado dúvida, conversando. Sou muito grato a todos. Fora do palco tem muita gente. Eu, em geral, trabalho como eles ali, ó. Eu fico trabalhando para que as coisas dê certo para o presidente Lula. Então, nem sempre eu estou aparecendo. Evidentemente que eu estou fazendo um esforço agora para dividir mais meu tempo entre Brasília, porque eu preciso também as pessoas saberem o que você está fazendo. E vem eleição aí também. Você perguntou se entra em conflito com a Bahia. Não entra, porque o presidente Lula tem um carinho. Você já deve ter ouvido ele dizer que ele acha que em alguma ancestralidade foi baiano. Ele nasceu na Bahia. Ele nasceu em Pernambuco, mas ele tem um carinho pela Bahia, tem uma gratidão pelo povo baiano, porque, na verdade, nós já demos vitórias a ele, a Dilma e até a Haddad, que não ganhou a eleição, mas na Bahia disparou. Já estamos no 5º governo do nosso grupo, sempre apoiando ele, então ele tem uma gratidão muito grande. É só você ver algumas obras. O metrô foi com a ajuda do governo federal, algumas avenidas aqui, a ponte que é tão falada porque demorou. Usam a foto do senhor como governador na entrevista com o Raimundo Varela. Eu gosto de encarar isso aí, porque na hora que sair, que está saindo, ano que vem, a gente vai estar vendo já a cara dela, aí muita gente vai queimar a língua. O metrô acabou que não dizia que não saía, e está aí o metrô, agora vai estender para o Campo Grande, vai inaugurar nova rodoviária. Eu acho, Pablo, sinceramente, que a gente
nunca teve o não do governo federal, seja com Lula, seja com a Dilma. É evidente, e você tem razão nisso, eu como líder do governo não posso cuidar só da Bahia. Eu tenho que cuidar do governo como um todo. Vou dar um exemplo, não é atribuição do Senado, mas as discussões passam também pelo Senado. A questão da reconfiguração das bancadas. A Bahia, se for seguir à risca o que está lá escrito e o dado do IBGE, a Bahia perde 2 deputados. Federais. 2 deputados federais. Isso não é bom para a Bahia, mas, por outro lado, vale o que está escrito. Como é que o líder do governo equilibra os pratos nisso? Então, naquele episódio, a primeira orientação do governo é que era uma questão mais congressual. Então, nós acabamos orientando, demos liberdade para os partidos, cada um orientar. Porque, como você disse, tinha estado que ia perder e com aquela medida ficou garantido manter o número. Estados que iam ganhar, evidentemente, que já estavam satisfeitos. Agora, ontem, houve uma decisão do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se vai ser mantido ou não no pleno. Foi um pedido do presidente da casa, do presidente Alcolumbre, teve isso, ele pediu a Luiz Fux para segurar na eleição do ano que vem as vagas. Pode ser, por quê? Porque foi votada a lei, eu confesso que eu não tenho, mas pode ter acontecido isso por quê? Porque foi votada a lei na Câmara e no Senado. Quando foi para o presidente, como era aumento de despesa, porque a gente ia colocar mais 14 ou 15... 513 para 531. 18. Mais 18 parlamentares. Isso aumenta o custo da Câmara e, portanto, era mais despesa em assuntos, vou chamar assim, intermediários. Não é no foco que interessa à população. O presidente decidiu vetar. Então, o pessoal da Câmara ficou retado, o pessoal do Senado ficou retado e teriam que derrubar, não, que eu não vou derrubar o veto do presidente, mas os caras estavam querendo derrubar o veto para ficar naqueles 531 e ninguém perder nada, só alguns ganharem. O ministro Fux pode eventualmente ter atendido a um pedido ou da Câmara ou do Senado para dizer o seguinte, olha, esse último censo do IBGE foi muito questionado, porque, na verdade, faltou orçamento no final e alguns acham que ele foi feito não com o rigor que deveria ser. Então, por que nós vamos criar essa turbulência toda em cima de uma peça, o censo, que não foi, eu diria assim, primorosamente feito? Então, é possível que, para evitar ter que discutir se derruba ou não o veto, e aqui entre nós não é uma coisa simpática perante a população. A população já não olha o parlamento com os melhores olhos. Aí, de repente, vão dizer, porra, os caras ainda querem aumentar mais 18. Eu sei qual é o senso comum. O cara vai dizer, é mais mamata? É assim que o povo fala. É. Você que trabalha com a população, o povo fala isso. Está dando 70% de rejeição no parlamento. Então, é possível que alguém tenha dito, rapaz, vamos fazer uma saída do meio, fica tudo como está. Vamos esperar o próximo, que eu não sei, deve estar sendo feito entre essa eleição e a próxima, o próximo valer censo, na próxima. que aí é um censo mais equilibrado e aí a gente pode ter uma medida mais justa. Então, houve essa decisão, já foi publicada pelo ministro Fux, é óbvio que é a decisão dele. Mas eu acho que depois que ele ficou sozinho no voto da condenação do ex-presidente naquela votação tão importante para o Brasil e para a democracia brasileira, que eu não acho que ele se arriscaria de novo a ficar sozinho numa votação. Então é possível que tenha havido um entendimento de o Supremo mudar isso para não ter essa confusão de derruba ou não derruba o veto. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Senador, eu vejo muito, eu não percebia isso em outras eleições, eu vejo muito interesse, principalmente na oposição, em tomar mais cadeiras, em ganhar mais cadeiras democraticamente do Senado Federal. O que é que pode estar por trás disso, senador? Na verdade é o seguinte, o Congresso Nacional é formado pela Câmara, 513 deputados federais, e o Senado, 81 senadores e senadoras. O Senado é formado com 3 senadores
por cada estado e mais o Distrito Federal. 26 estados mais o Distrito Federal, 27 vezes 3, 81 senadores. Qual é o destaque que tem o Senado? O Senado é uma casa revisora. Então, o projeto de lei é votado na Câmara, vem para o Senado, é apreciado pelo Senado, volta para a Câmara. Se o projeto de lei for de um senador, começa no Senado, vai para a Câmara, se for modificado, volta para o Senado. Mas tem algumas coisas que só são apreciadas no Senado. Por exemplo, indicação de ministros de tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais superiores, as indicações, mesmo que venham do presidente, passam por uma sabatina e por uma votação na Comissão de Constituição e Justiça ou numa outra comissão e no plenário. Então, alguém para se transformar em ministro do Tribunal Superior, dos tribunais federais de segunda instância, Tribunal Regional Federal da primeira, da segunda, da terceira, todas passam só pelo Senado, não passam pela Câmara. A indicação de embaixador para qualquer país. O Itamaraty escolhe, que é a diplomacia brasileira, o presidente da República indica, mas ele vai para chancelado pelo Senado. Aí vai ser sabatinado e vai ser votado. Impeachment de ministro do Superior Tribunal Federal, a mesma coisa. Impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Só passa pelo Senado. Agência, Banco Central, Agência de Água, Agência de Energia Elétrica, Agência de Estrada, todas as agências, os membros são aprovados pelo Senado. Então, isso é um poder muito grande. Eu sei que o pessoal da oposição, vinculado ao ex-presidente da República, fala o tempo todo de querer maioria no Senado para fazer impeachment de ministro. Mas não é só isso. Uma maioria no Senado contra um governo pode atrapalhar muito o governo e interditar o governo. Agora, tradicionalmente, a gente sabe que uma eleição no Senado é muito vinculada a uma eleição para governador. Aqui na Bahia, pelo menos, é muito difícil. Eu não lembro de um senador opositor ao governador eleito conseguir uma vaga. Então, isso faz com que as unidades da federação queiram, os partidos, os diretórios das unidades da federação, queiram ter candidatos ao governo também fortes. Essa equação para a oposição está combinando ou está sem nexo? Não necessariamente, até porque não são todos os estados que têm a mesma tradição baiana. Realmente, como você disse, aqui na Bahia, no meu tempo e no tempo também dos meus opositores, Paulo Souto, César Borges, sempre o governador elege o senador. Você sabe que num ano é um senador que é eleito, no outro são dois. Agora, por exemplo, em 2026 vão ser 2. Então, aqui, durante todo o meu período e durante antes de mim, sempre os senadores foram eleitos vinculado ao governador. Mas tem estado que não é assim. Tem estado que o governador consegue eleger um e um é da oposição, às vezes nem elege nenhum e elege os 2 da oposição. Tem país no mundo, Pablo, que o senador não é nem eleito. Como o papel do Senado é representar o Estado, elege o governador e o governador indica quem são os senadores. Nós no Brasil temos uma tradição que eu considero mais democrática, que é a eleição do senador. Mas você tem razão, aqui na Bahia, na história recente, nunca teve algum senador eleito contra o governador. Então vamos fazer um salto no tempo. O senador, na última vez que ele me concedeu uma entrevista, isso já deve ter mais de 4 anos, porque eu lembro exatamente da frase do senhor: Pablo, falta mais de um ano para a eleição, só quem quer saber de eleição somos nós políticos e vocês jornalistas. Então, falta um ano para a eleição. Então, eu, jornalista, quero saber, e provavelmente o senador também tem interesse. Ano que vem, tem 2 vagas em aberto, né, para disputar a eleição no Senado na Bahia. O senhor e o senador Ângelo Coronel já se dispuseram à candidatura à reeleição, que vem sendo uma praxe a candidatura à reeleição. Mas também o ministro e ex-governador Rui Costa já demonstrou interesse. Tem pesquisa colocando ele, inclusive, bem próximo do senhor na preferência popular. Como é que consegue conciliar isso? Ou será que alguém vai ter que ceder para caber na chapa majoritária?
Você sabe que essa conversa já rendeu pra caramba. Eu né? imagino que deve ter rendido, inclusive, nos bastidores. Pô, já me esquentaram a cabeça com isso. Porque eu, numa determinada entrevista, falei uma realidade. Nós, para 2026, vamos ter um bom problema. Tem 3 candidatos, eu, Coronel e Rui Costa, que tem o direito dele também de pleitear a senatória, como eu tive o direito, fiquei 4 anos sem mandato, como o Rui ficou sem mandato parlamentar, e depois eu me apresentei para o Senado. O Rui tem esse direito. Então nós teríamos 3 nomes para 2 vagas. Essa é uma discussão que eu combinei com o Coronel, com o Otto, com o Rui, com o Jerônimo. Vamos deixar para fazer isso em dezembro. Eu sei que a galera do outro lado fica na arquibancada só batendo bumbo e doido que dê tudo errado, que a gente racha, etc, etc. Bote sua barba de molho, que nós não vamos rachar. O grupo tem uma relação muito forte. Eu diria hoje que a gente é uma família política. Eu me dou super bem, tanto com o Coronel quanto com o Otto, com a turma do PSD, do PCdoB, do PSB, do Avante, do PDT, ou seja, do PV. Tem muita gente que está em torno desse grupo político que começou em 2007, no meu primeiro governo. Então, eu gosto sempre de repetir essa frase, Pablo, que eu aprendi com um sindicalista amigo meu no tempo de sindicato, que ele diz que a arte da política é não matar o boi e não deixar o freguês sem carne. Como é que faz isso? Parece impossível, mas a gente na política, porque aí é a arte de você querer dialogar, querer chegar a um meio termo, fazer uma combinação onde todo mundo se sinta contemplado. E eu tenho certeza, vamos dizer assim, pela história do grupo, repare, o nosso grupo, todos os partidos cresceram. Não cresceu o PT. Hoje o Avante tem, sei lá quanto, mais de 50, mais de 60 prefeitos. O PSD tem mais de 100, ou seja, nós temos, na minha opinião, essa qualidade. O grupo cresce com todo mundo, não é uma coisa exclusiva. Eu acho que esse é um atrativo do grupo. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar novembro, dezembro, vamos sentar os presidentes do partido, vamos bater o martelo e vamos partir para uma campanha muito forte. Jacques Wagner, líder do governo no Senado, aqui no Linha de Frente, a gente vai discutir ainda sobre energias renováveis, porque ele é um arauto desse patrimônio, desse ativo que o Brasil tem. Ele foi um dos primeiros que eu ouvi falando sobre as capacidades do Brasil e da Bahia nisso. Mas o senhor já mencionou o discurso do presidente Lula na ONU e, ao meu ver, aí eu que faço várias críticas ao presidente, para mim aquilo é uma peça de comunicação para ser estudada, inclusive não apenas por políticos, mas também por jornalistas, por comunicadores. Mas pós-discurso vem pós-ação vem a reação do presidente americano Donald Trump. Aquilo era uma armadilha na avaliação do senhor? O quê? A forma como Donald Trump como Donald Trump seduziu Lula, fazia parte de uma estratégia para uma arapuca depois, como estão dizendo aí? Eu prefiro não fazer um pré-julgamento. Evidentemente que quem fala que é uma armadilha é porque já 2 chefes de estados de países diferentes foram aos Estados Unidos para ter um encontro com Trump e acabou que o encontro terminou no mal-estar, eu diria assim, até numa humilhação de um dos presidentes que estava lá com ele. Mas eu acho que o nosso presidente Lula é esperto, sabido demais para cair em arapuca e cair em armadilha. E a diplomacia brasileira também é uma diplomacia que tem muita experiência. Não pense que o encontro do presidente americano com o nosso presidente brasileiro será uma coisa de última hora. Vamos se encontrar ali. Jogar um dominó, não é desse jeito. Não é para jogar um dominó. Aí as diplomacias se encontram antes, combinam onde é que vai ser, as regras do encontro. Então, o presidente do Brasil é o presidente de uma nação que é a 8ª, 9ª economia do mundo. O presidente dos Estados Unidos é da primeira economia do mundo hoje, disputando com a China. Então, essas 2 pessoas, pelo peso de representação que tem, não vão sentar como eu poderia sentar com você. Pá, vamos tomar uma cervejinha ali. Não é uma cervejinha. É um encontro preparado, onde vai ter toda a pauta do encontro. Então, eu acho muito difícil que o presidente americano se arrisque a querer botar uma casca de banana para o presidente Lula
escorregar. E se botar, pode escrever, o presidente Lula já não está vai escolado. Não, ali tem muito quilômetro rodado. Quem já enfrentou dono de montadora, vai ser difícil cair numa cilada. Eu acho que, na verdade, o presidente americano se deu conta, até eu tive nos Estados Unidos. O senhor fez a precursora lá, eu queria saber sobre isso. Muita gente, aí eu acho, diminuiu o debate, muita gente atribui a Eduardo Bolsonaro uma relação muito próxima fazendo a cabeça de Donald Trump. Eu acredito que Donald Trump, pela experiência, pelo dinheiro envolvido, não está com a cabeça sendo feita por Eduardo Bolsonaro, nem por jornalista A ou B. Na precursora que o senhor fez, deu para identificar o que é que pode estar por trás dessa ofensiva incisiva de Donald Trump, até injusta em alguns momentos? É interesse por terras raras? É interesse por evitar que o Brasil se aproxime da China? É alguma coisa desse tipo? Primeiro, que nós fomos lá com um grupo totalmente heterogêneo. Tinha gente de tudo que é partido. Inclusive ex-ministro E isso de foi Bolsonaro. uma marca que impressionou muito, Pablo, que quando a gente chegava no Senado americano para conversar, e aí a gente fazia a primeira linha de apresentação, nós éramos 7 ou 8, e aí fulano de tal do PT, Beltrano de tal de outro partido, eles ficavam meio perplexos. Quer dizer que vocês de partidos diferentes se juntaram para vir aqui em defesa do interesse brasileiro, aí não tem briga partidária. A nossa briga partidária é lá. Mas na medida que o Brasil está sendo atacado com o tarifaço, evidentemente que a gente está aqui para defender. E eu vou repetir, tinha gente do lado do presidente Lula e do lado do ex-presidente da República, do que saiu. Então, aquilo impactou muito. E eu percebi que mesmo gente do partido do presidente americano, do presidente Trump, dos republicanos, reconhecia que a tarifaça em cima do Brasil era um absurdo. Por quê? Você, em geral, Pablo, pode impor tarifa a um país que está vendendo as coisas para você muito barato e tirando o emprego internamente do seu país. No caso do Brasil, é o contrário. O Brasil, na balança comercial com os americanos, com os Estados Unidos, a gente compra por ano 7 bilhões de dólares a mais do que os americanos compram da gente. É por isso que quando pergunta assim, como é a balança comercial Brasil e Estados Unidos? Aí o cara vai responder, é 7 bilhões de dólares favorável aos americanos, ou seja, eles ganham nessa troca. Quer dizer, o cara está no lucro e ainda vai botar tarifaço para a gente, a troco do quê? Eu não estou vendendo nada abaixo do preço internacional para os Estados Unidos. Então, aquela foi uma tentativa, na minha opinião, de exibição de força do presidente americano, que pode ter simpatia, porque talvez o pensamento seja parecido com o do ex-presidente da República aqui, e que não queria ver ele condenado como ele já está condenado. E o filho dele, o deputado federal, na minha opinião, Pablo, sinceramente, não é porque eu sou oposição a ele, não, cometeu um papel, sinceramente, um papel muito porco. Como é que você é deputado federal, eleito pelo estado de São Paulo, que é a maior economia do Brasil, vai para o país, seja ele qual for o país, para ficar jogando pedra no seu país, por conta de dizer, eu livre o papai, o papai cometeu um crime, vai ter que pagar perante a justiça. Aquilo que fizeram no dia 8 de janeiro de 2023, Pablo, é um absurdo. Tudo bem, aquilo que fizeram é um absurdo, é uma violência, mas aquilo é um golpe de Estado? Aquilo merece penas superiores a 12 anos, a uma cabeleireira que passou um batom lá na estátua, até tive lá, agora está toda bem protegida. Não tem batom não, e tem uma imagem lá, tem uma foto, um cartaz dizendo não toque, não suba e não piche. Não é para a gente voltar a pensar, o senhor já mencionou sobre isso, chamam de dosimetria, mas não é um termo técnico melhor. Um ajuste de penas que podem ter sido exageradas, senador? Então, Pablo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que a gente precisa separar quem pensou o golpe. Aquela moçada toda que foi lá depredar não estava com um plano de golpe na cabeça, ela estava no oba-oba. Pagaram minha passagem, pagaram meu hotel, me deram uma diária, eu vim visitar Brasília. Aí vamos ficar no acampamento aqui, outro acampamento ali. Quando chegou no dia 8 de janeiro, vamos embora descer para a Esplanada. Você sabe, torcida de futebol é um exemplo. O time toma de 5-0, a torcida fica arretada,
sai quebrando o estádio inteiro. O que o estádio tem a ver com aquilo? Vai reclamar do seu time, mas quando o cidadão vira turba, ou seja, vira aquele bolo, se alguém está, vai pegar fogo, aí todo mundo sai correndo, não sabe se tem fogo, se não tem fogo. Então, eu digo assim, aquele pessoal que foi pro quebra-quebra, a maioria era gente que era pau mandado dos caras. Vê se apareceu algum general no quebra-quebra. A moçada que pensou o golpe, que arrumou dinheiro para financiar, para levar ônibus para lá, para sustentar o pessoal aqueles dias todos lá, que eles iam tentar fazer alguma coisa no dia da posse, 1º de janeiro. Não conseguiram. Um domingo depois estava todo mundo já mais relaxado. Eles aproveitaram para depredar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal. Agora, se você me perguntar assim, quem o senhor acha que tem que pagar a pena mais dura? Quem pensou o golpe, quem financiou o golpe. Que tem muito cara ali embaixo que é meio iludido. Eu fui no oba-oba. Não estou dizendo que ele não cometeu um crime, mas o cara foi no oba-oba. Então tem muita gente que discute isso hoje realmente, até porque quando eles ficavam pregando a anistia, que na minha opinião já saiu de pauta, eles ainda estão berrando, etc. Mas não existe, Pablo. Deixa eu explicar uma coisa até para quem está no linha de frente. A anistia é uma ferramenta, um instituto dentro da democracia que você usa quando termina um ciclo histórico. Por exemplo, em 64 no Brasil começou o governo militar, cívico-militar, mas quem mandava eram os generais. Aquilo foi se desgastando com o tempo, começou a ganhar mais força a campanha das diretas. O que os próprios militares propuseram? Vamos criar uma lei da anistia, que é para dar perdão para o lado de cá e para o lado dos lutadores pela democracia, que pegaram também arma, teve guerrilha, teve uma série de coisas. Então, a anistia é uma ferramenta para você dizer assim, bom, queremos pacificar o país, então eu vou perdoar de um lado e de outro, vira a página e seguimos. Aí eu pergunto a você, como é que está falando de anistia? Quem é a outra parte que vai ser anistiada? Não tem. Só quem cometeu o crime foram os fanáticos aliados do ex-presidente da República, que tiveram a petulância de destruir as 3 sedes dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então não tem anistia. O que eles querem é perdão. Não deu certo o golpe. Quando você me perguntou, aquilo ali é um golpe? Aquilo ali era a preparação do golpe. Se a gente não segura aquela onda, escreva o que eu estou lhe dizendo. Uma semana depois estava fechado o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal tinha uma junta de militar para comandar o país. É indiscutível porque tentativa de golpe é tipificado, não é uma invenção. Há uma tipificação de tentativa de golpe e está lá documentado, tem argumentos e provas que houve uma tentativa. Repare, ele não pode clima reclamar. estava sendo criado. Os mandantes não podem reclamar. Os generais, almirantes, o próprio presidente e seus assessores teve direito de defesa, a Polícia Federal investigou. Não foi igual com Lula, que na mão grande arrastaram ela para a cadeia, ele assim mesmo segurou mais de 1 ano e meio de cana para depois ser reconhecida a sua inocência. E sobre a Lula e a prisão do presidente Lula, o argumento contrário foi condenado em uma instância, foi confirmada a condenação e aumentada a pena em outra instância e depois foi confirmada no Supremo. Há a possibilidade de um desequilíbrio na condenação, porque os aliados de Bolsonaro dizem, olha, só teve uma instância para Bolsonaro, que foi o Supremo, não tem como recorrer. Como é que se compara, como é que se equilibra essas duas condenações? É porque, primeiro, a acusação, que depois não se comprovou, todo mundo depois se deu conta que a Lava Jato acabou virando uma grande armação política, que era exatamente para detonar a possibilidade da candidatura do Lula, a condenação dele era de corrupção, que é um crime. Depois, quando aqueles caras do Intercept, não sei o que lá, descobriram todas aquelas gravações, ficou claro... A Vaza Jato. A Vaza Jato ficou claro que aquilo era uma tentativa de criar um partido do Ministério Público. Eles estavam preparados para receber R$1 bilhão ou de dólares vindo das multas da Petrobras. Bom, essa é uma coisa, crime de corrupção, que era a acusação do Lula. O crime do ex-presidente da República e da sua turma é um crime muito mais violento. É a abolição violenta da democracia. É depredar o Estado democrático de direito. Não dá para comparar.
Não estou dizendo que o crime de corrupção não seja um crime que deva ser punido. No caso do Lula, ele pagou sem ter a culpa, que ficou 1 ano e pouco preso, para depois o caboclo reconhecer que não era. Mas... E outros membros do PT e devolução de dinheiro? O senhor falou, estou lembrando aqui agora, numa entrevista o senhor falou, teve gente que se lambuzou. Eu acho que foi esse o termo que o senhor usou alguns anos atrás. Porque é bom conversar com o líder do governo que tem memória boa. Enredada. Teve devolução de dinheiro. Eu estou fazendo o papel de advogado do diabo. O seu papel é esse mesmo. Teve a devolução de dinheiro. Não tem um rastilho de corrupção aí bem desenhado? Aquilo que eu disse, eu repito. Alguns dos nossos se lambuzaram, ficaram perplexos com o poder, etc. Ô, Pablo, eu vou continuar dizendo sempre, quem dá o caráter de cada um não é o partido político. Isso é uma coisa que você já carrega de formação. O partido político pode ser, como o PT, um pregador da justiça social, da ética, do combate à corrupção. Mas não quer dizer que nas fileiras do PT ou de qualquer partido, às vezes, infelizmente, até na família de gente, às vezes na família da gente tem alguém que sai da linha. Então, eu não vou dizer que a gente é o partido dos puros. Nós somos um partido de homens e de mulheres. Eu estou nesse partido há 45 anos, porque considero que com os problemas que ele tem, como todos têm, para mim, ainda é a melhor agremiação partidária. Eu digo sempre às pessoas, vocês são retados 5 eleições, 2 minhas, 2 de Rui, 1 de Jerônimo. Deus queira que 26 a gente consiga ter a 6ª vitória. Mas não é de graça, não é só pela conversa. O discurso, a pregação é uma parte. Mas caramba, nós fizemos mais de 16 mil quilômetros de estrada. 33 hospitais novos, 26 policlínicas, água para todos, Minha Casa Minha Vida, apoio à agricultura familiar, apoio, como você tocou no assunto das energias renováveis. Nós fizemos, a partir do meu governo, a Bahia virou um grande farol de energia renovável, seja a energia eólica, que é a energia do vento, seja a energia solar, que é com aquelas placas que hoje muita gente tem até na sua casa para pagar menos conta de energia elétrica. Então, tem entrega. Tem muita entrega. Então, eu vou lembrar outra coisa que... O Água para Todos é pouca coisa? Tem muita coisa. 150 mil cirurgias de catarata que nós fizemos pelo interior do estado, não é pouca coisa, não. O senhor falou aqui no estúdio, aí o senhor vem repetindo isso. É preciso renovação, é preciso ter novos nomes. Eu vou citar alguns, uns são meus amigos, e aí eu me sinto à vontade de citar. Éden Valadares, um novo nome do PT, Adolfo Loyola, um novo nome do PT, tem outros nomes, eu não quero ser injusto, mas parece que ainda não chegaram no nível de disputar eleitoralmente com os adversários, os que estão do outro lado. O que é que o PT vai fazer quando a geração Jacques Wagner, a geração Lula, a geração Zé Disseu quiser se aposentar? Olha, eu estou preparando para isso. Você sabe que na última eleição eu paguei até um preço caro de 2022. Todo mundo queria que eu fosse me apresentasse como candidato de novo a governador. Eu falei, não, eu avisei a vocês que eu não ia voltar. Nós precisamos formar novas lideranças. Fizemos uma aposta, claro que eu me arrisquei, mas política é o território do risco. Eu gosto de dizer, política não é PF, prato feito. Quando a gente precisa, senta num boteco, dê um PF aí. Dependendo do tamanho da grana. Mas quando você está um pouquinho mais recheado, você senta no restaurante, me dê o cardápio aí. Eu vou escolher. Política, você escolhe o caminho. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Então, eu, pessoalmente, disse para o pessoal, eu não vou ser candidato, porque temos que formar novas lideranças. Me arrisquei. O presidente Lula disse, Galego, você ficou maluco? Porque o adversário era um adversário forte. E a gente derrotou o adversário forte com uma pessoa que nem vereador tinha sido. E foi um fenômeno. Assim como a minha primeira eleição foi um fenômeno, a de Rui também. Então, repare, eu acredito muito numa proposta. Eu acho que política a gente não tem que fazer com xingamento. Você nunca me viu xingar ninguém, ofender ninguém. Mesmo o Antônio Carlos Magalhães, o ex-governador, ex-senador, eu tinha uma amizade grande com o Luiz Eduardo, filho dele, que infelizmente não está mais entre nós, saiu muito cedo, e eu nunca trisquei no nome da família dele, porque eu acho que o território da política é o território do argumento. Eu brinco quando eu vou no interior que Deus nos deu 2 ouvidos e um cérebro para pensar e uma boca para falar. O braço ele deu para a gente trabalhar e não para dar porrada nos outros.
Não é na mão grande que você vai ganhar na política. A política você ganha convencendo as pessoas que o seu projeto de país ou de Estado é melhor. Então, eu estou muito tranquilo. A renovação do PT, pelo menos do PT da Bahia, eu diria até que é o Estado que está mais avançado na renovação. Você pega a nova direção do PT, eu chamo tudo de garotada. Os menudos. É tudo menudo, tudo é garotada. No meu gabinete está cheio de guri novo. Seguramente o mais velho sou eu. Eu digo, Pablo, que a inteligência é você juntar a experiência do cabelo branco, ou seja, de quem já caminhou mais, mas errou mais também para aprender, juntar isso com a energia da moçada nova. Eu não tenho a mesma energia de um guri de 35, de 40 anos. Estou inteiro, graças a Deus, estou com o pé operado, mas já estou jogando bola de novo. Mas o que eu quero dizer é que a moçada roda diferente. A vibe do pessoal é outra. Falando em rodar diferente, o senador está em plena era de adaptação às redes sociais. Tem muito viral lá, eu acompanho no @JacquesWagner. O senhor está satisfeito com essa nova faceta de Jacques Wagner digital? Rapaz, eu tenho que consultar os universitários, né? Alguma ideia sai dessa cabeça branca aí? Não, eles sempre discutem comigo, mas evidentemente que eu dou liberdade. Eu digo sempre o seguinte, se você é assessor, você tem que ter coragem de dizer o que você acha. A quem você assessora pode até dizer, não, eu não gosto desse estilo, eu gosto de outro. Mas eu digo, pessoal, solte a energia. Depois a gente avalia. Se eu disser, isso aqui eu não gostei, a gente muda na próxima. Se o cara ficar prisioneiro, toda hora me ligando, senador, eu quero fazer isso, o que o senhor acha? Eu digo, aí eu não preciso de assessor. Porque do outro lado eles estão muito rápidos. Do outro lado, os Nicolas, os jovens chamados da direita, parece que se apropriaram muito bem dessas ferramentas. Se apropriaram bem no sentido bem no sentido da eficiência deles, do interesse deles. É muita fake news? Hein? É muita fake news que eles usam? Eu acho, Pablo, que o maior exemplo se deu agora naquele episódio que aquele influenciador, como é que é o nome dele? Velka. Pronto, que fez uma denúncia seríssima. 1 hora e pouco, ou 1 hora. Um documentário. Um documentário mostrando tudo que se faz em relação às crianças e adolescentes, à juventude, nas redes. E rapidamente o Congresso Nacional reagiu e, numa rapidez incrível, votou a regulamentação exatamente dos cuidados que tem que se ter no direcionamento da internet para a criança e a juventude. Que os caras estavam ensinando a criança a se jogar de uma janela para virar uma borboleta. Pedofilia, exploração de criança, de adolescente. Como aquilo chocou muito todo mundo. Então, quando eu falo de regulação das Big Tech ou das redes, eu não estou falando de eleição política, não. Por exemplo, aqui é uma TV. Você disputa horário comercialmente com outro. Sim. Imagine se alguém planta uma fake news dizendo, não, a TV Aratuba esculhamba. Daí que a verdade vem à tona, você já pode ter perdido muita credibilidade. Eu tenho um restaurante, alguém tem um restaurante, muito bom, muito bacana, alguém larga uma fake news. Almocei no restaurante tal, fui parar no hospital. Daí que o cara esclarece esse negócio, a casa comercial dele já foi para o espaço. Então, quando eu falo de regulamentação, não tem nada a ver com censura. A liberdade, para mim, é o maior patrimônio que a gente tem na democracia. Eu estou aqui, eu falo o que eu penso sem ofender os outros, você pergunta o que você quer, você sabe que eu não dou entrevista com pergunta combinada. Não tem não, viu, gente? Se tem alguém que não propõe pauta, é Jacques Wagner. E, aliás, desde a época de governador. Porque na época vocês lembram, tem alguma pergunta indesejável? Eu digo, não tem não, diga que pergunte o que quiser, eu que me vire para responder. Então, essa liberdade para mim é uma coisa sagrada. Agora, a minha liberdade não pode me permitir eu invadir o território da sua liberdade. O senhor mencionou um aspecto importante. Quando eu converso com o meu amigo, o jornalista Matheus Carvalho, aí ele menciona assim, que falta fazem os políticos. Não está falando de gente que tem mandato. Gente que tem mandato é uma coisa, político é outra. O senhor mencionou, inclusive, uma das virtudes, que é a virtude de parlar, de parlamentar. O político Jacques Wagner gosta de analisar, gosta de ver contexto, se pronunciar, mas os ocupantes de cargos novos que utilizam o plenário, inclusive só como cenário para live, eles saem disparando por aí. Mudou muito
o perfil político brasileiro? O político tradicional foi atacado, castigado, desmerecido e ficou em baixa? Não, repare, eu, que sou uma pessoa preocupada com renovação de quadros, de nova liderança, mas eu lhe digo, eu vou contar um diálogo que eu tive lá no Senado, com um senador de outro estado, muito bem votado, e eu perguntei para ele, me diga uma coisa, onde é que você tem a concentração dos seus votos? Lá na capital, é no interior, no sul do estado, no norte? Ele ficou me olhando como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Não, estou querendo saber onde é que você seu reduto, tem seu reduto. Ele pegou o celular dele e falou, não, meu reduto é aqui. Ou seja, o cara recebeu o voto de uma porrada de lugares que ele sequer conhece. Ele está na rede, as pessoas gostaram da apresentação dele na rede. Qual o problema dessas histórias todas? Por exemplo, você citou o Nicolas. Está lembrado daquela gravação que ele fez sobre o Pix? Lembro, que foi o viral. E ninguém vai me enganar, porque não teve sei lá quantos milhões ele comprou, de... Ele comprou... Ali, a moçada interessada... Robôs. Botou, bombou e mandou, como é que vocês chamam? Impulsionar na rede. O próprio pessoal, eventualmente, da Big Tech. Depois de um tempo, nessa recente investigação da Polícia Federal, junto com as polícias de vários estados, o Ministério Público contra o PCC, aí ficou claro que tinha muito fintech. O que é fintech? É um banco que não é banco, entendeu? É uma financeira, mas que não tem a característica de... Essas fintechs não tinham, agora tem, depois dessa investigação que bateu na Faria Lima, não tinham obrigação de fornecer ao Banco Central o conjunto de informações que um banco tradicional oferece. Aí o que começou a acontecer? Eu digo a você que tem fintech diretamente ligado com o crime organizado. E aí a investigação da Federal constatou que eles usavam o Pix para lavar dinheiro. Na verdade, naquela primeira vez que a gente quis fazer o Banco Central, a mudança do Pix, é porque as pessoas já tinham detectado que havia lavagem de dinheiro através do Pix. Não era tarifar o Pix, porque foi comentado de tarifação de Pix. Não, tanto que agora ele pagou um preço. Quando ficou claro que o problema do Pix era a lavagem de dinheiro, ele deu a encolhida dele. Ninguém estava afim de taxar, ao contrário. O Pix era até 2.000, você tinha que avisar o Banco Central, e eles passaram para 5.000. Para que eles fizeram isso? Que era menos informação. Para fiscalizar o grosso. Para fiscalizar agora, o senhor mencionou, para mim é o problema do Brasil mais grave, mais urgente, é o crime organizado infiltrado em coisa que a gente nem sabe. Eu estou muito assustado com isso de verdade e não sei até que ponto a política, não sei até que ponto as instituições vão conseguir tomar conta disso, trazer o Estado para si mesmo. Não sei onde é que eles estão. São donos de portos, são donos de fintechs, são donos de redes de motéis, postos de combustíveis. Rede de como é distribuição que de combustível. O senhor que tem mais informação até do que eu, como é que o senhor se impressiona com isso? Até que ponto a gente não está refém do crime organizado? Eu acho, Paulo, até bom você tocar nesse assunto, porque eu vejo a oposição, e é óbvio que a segurança não está como eu gostaria que ela tivesse, porque é óbvio, cada homicídio é uma família que perde. Se é ou não é de marginal, não sei, mas qualquer marginal ou gente correta, tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposo, tem esposa. Então, é uma vida que vai. Então, na minha opinião, é sempre complicado. Mas é verdade que hoje você não vai combater o crime organizado, que virou uma multinacional do crime, só com policial em cada esquina. Aí eu vejo a oposição, igual siri na lata, tudo, porque dá ibope. É óbvio, porque um bairro fica chocado com a morte de um jovem, se você bater em cima disso, é óbvio que vai ficar. Agora eu pergunto, como é que você resolve essa situação? Porque a situação é essa que você descreveu. Hoje o PCC, o Comando Vermelho, são organizações empresariais do crime. Caboclo usa Pix, usa tudo que você imaginar. Os caras estão infiltrados. Os caras estavam infiltrados na Faria Lima, que é o coração financeiro do país, em São Paulo, que é o ó do Borobodó,
E estava cheio de fintech, não estou agravando todas, mas estava cheio de fintech que estava ali só lavando o dinheiro dos caras. Não sei se não tem posto de gasolina. É possível que tenha posto de gasolina até aqui na Bahia, que os donos sejam gente para poder lavar dinheiro. Eu posso dar informação. Eu tive com o Síndico de Combustíveis, eles falaram que o Ministério Público já identificou na Bahia mais de 200, só na Bahia. E em São Paulo é o grande centro nevrálgico deixa eu dizer, disso. hoje o crime se organizou muito, usa das melhores tecnologias que tem, então a gente não vai vencer o crime só com blá, blá, blá. Se você me perguntar, o senhor está satisfeito? Claro que não. Os homicídios estão caindo na Bahia, mas o número ainda é muito elevado. O governador sabe disso, o secretário de Segurança sabe disso, o comandante da polícia sabe disso. E nós temos que cada dia mais nos aprimorar para dar tranquilidade ao povo. Mas você perguntar, os números estão bons? Não. Eu quero que o número baixe, como o governador Jerônimo quer que o número baixe. Agora, nós temos que usar, quanta gente a gente prendeu com câmera criptografada na Bahia? Muita identificação facial é um sucesso. Não dá para você botar, porque o policial na esquina, ele vai ver, não sabe quem é o cara. Você bota uma câmera, o secretário de Segurança Pública, não sei se ele já esteve aqui com você no linha Marcelo de frente, Werner. Ele acabou de chegar numa viagem à China. Depois chama ele de novo para bater um papo, para ver o que você viu lá na China. Tem cidade que o número de habitantes é igual ao número de câmara. Cidade tem 10 milhões de habitantes, tem 10 milhões de câmeras paradas por aí. Aí você não vê tanto policial na rua, mas o cara está sendo observado por uma câmera criptografada. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode ser considerada uma pergunta capciosa, mas o senhor vai entender a dimensão dessa pergunta. Num caso desse tipo que a gente está vendo facções criminosas internacionalmente atuando, como essa que o senhor diz, eu não gosto de dizer o nome porque eu gosto de fazer merchan de empresa boa. Não seria um momento de enquadrar como uma organização terrorista? O que é que tem de pró e de contra caso o governo aceitasse, parece que foi uma sugestão do governo americano, enquadrar como organização terrorista? É porque a organização terrorista tem um conjunto... Eu concordo com você que o crime organizado é uma organização que aterroriza a população. É que a conotação de terrorista é uma outra conotação. E aí não minto, muita gente tem a preocupação, em tempo de fake news, que escreveu, não leu, acabou que já estava dizendo que qualquer grupo é grupo terrorista submetido, porque os Estados Unidos, para grupo terrorista, ele acha que pode pegar o cara mesmo aqui... Invade a soberania, o território... Então tem que ir devagar com o andor, porque todo mundo é gente grande. Então, eu acho que tem que ter pena pesada, tem que ter presídio de segurança máxima, mas tem que ter, Pablo, principalmente o que o governo federal e o ministro Lewandowski está propondo. Ele fez a emenda constitucional da segurança pública. Qual é a ideia? É repetir o que aconteceu naquela investigação contra o PCC lá em São Paulo e mais 10 estados. É juntar as inteligências da Secretaria de Segurança Pública de vários estados, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, juntar com a Polícia Federal e com a inteligência que ela tem, inteligência que eu falo, porque você tem troca de informação com a Interpol, ou seja, você tem ideia qual é a movimentação que o terrorista está fazendo para você atacar o cara no lugar que mais dói do corpo. Qual é o lugar que mais dói do corpo? O bolso. Na hora que você cortar o financiamento das organizações criminosas, aí você mata. Porque os caras hoje corrompem, porque eles movimentam bilhões de reais. Acabou que vende cocaína, é tudo negócio, é tudo cifra de milhão, bilhão. Então, ou a gente vai cortar o abastecimento, que é exatamente o final. Ô, Pablo, não é pouca coisa. O crime organizado estava instalado na Avenida Faria Lima, o centro econômico do Brasil, que não é qualquer país. É assustador. Assustador. Então, por isso que eu estou falando, às vezes a gente come gato por lebre. Voltando àquela questão do deputado federal, que fez aquela onda toda. Ele atrapalhou bastante, essa que é a verdade. Porque aquilo que o Banco Central queria fazer há um tempo atrás e fez agora, com o PIX, era exatamente interditar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Tanto que uma série de fintechs foram fechadas. E todas elas agora são obrigadas a prestar a mesma informação que um banco convencional para o Banco Central. Senador Jacques Wagner, líder do governo do Senado. Aqui deveria ser, viu, Luana e Gabriel, um podcast de 5 horas, mas meu gerente aqui, Matheus Carvalho, já está sinalizando que o tempo está acabando. Que pena, viu?
Vamos fazer Eu o espero seguinte. pelo menos que o Ibope esteja bom. O senador aqui prestigiando, com certeza o Ibope está ótimo, mas eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes. Mas antes, Volto. aí, essa questão, sempre conversando com um dos acionistas aqui da Aratu, Thiago Coelho, o Brasil hoje está sendo imprensado, é uma avaliação minha, o Brasil está sendo imprensado entre as duas maiores potências da história, talvez desde o Império Romano, Estados Unidos e China. E parece que está sendo colocado para o Brasil que a neutralidade, a tão homenageada neutralidade brasileira da diplomacia, parece que não serve mais para essas duas potências, é a interpretação que eu estou fazendo. Tanto os Estados Unidos quanto a China quer cada um do seu jeito, um com soft power, outro com hard power, cada um quer que o Brasil se posicione. O que é que o senhor acha que vai acontecer num futuro próximo? O Brasil vai se posicionar ou o Brasil vai conseguir continuar nessa neutralidade na América? Se depender da vontade do presidente Lula e da minha, seguramente a gente vai continuar nesse mesmo padrão. Eu não vejo por que o país ter que ter alinhamento automático, seja com a China, seja com a França, seja com os Estados Unidos, com qualquer país. Nós temos que ter uma diplomacia, Pablo, que leve adiante os interesses nacionais. Qual é o nosso interesse? Atrair novas empresas, gerar novos empregos, fazer justiça social, melhorar o sistema tributário brasileiro e vender nossos produtos. Depois que o presidente Lula chegou no governo pela terceira vez agora, em 2023, o que a gente já abriu de mercado no mundo inteiro, para o pessoal produtor de carne, de fruta, é uma coisa impressionante. Ou seja, o Brasil hoje cresceu muito a sua balança comercial. Então, eu acho que a medida mais inteligente que a gente tem, quando vê dois graúdos brigando, é saber o que eu levo de melhor nessa briga. Porque na hora que eu me alinhar com os Estados Unidos ou me alinhar com a China, o cara diz, bom, já está dominado, esquece, vamos buscar outro. Eu acho que o jogo que o presidente Lula está fazendo é o jogo correto. Por exemplo, eu, quando era governador, atraí algumas empresas da China para cá, assim como fui buscar nos Estados Unidos também, investimento para cá. Eu não vejo por que alinhamento automático, na minha opinião, para um país do tamanho do Brasil, com a capacidade laboral que a gente tem, com a inteligência que a gente tem, com a natureza que a gente tem, não é pouca coisa não. Esse país aqui é olhado pelo mundo inteiro porque a gente detém um potencial de natureza que, sei lá, se algum outro tem da mesma forma. Então, eu não vejo por que hoje, Pablo, tem uma grande guerra fria de tecnologia. Os caras estão brigando pelo desenvolvimento tecnológico. A China de um lado, os Estados Unidos do outro. Eu acho que a gente tem que ficar aqui e dizer assim, quem dá mais? Tem um provérbio indiano que diz, em briga de elefantes, quem sofre é a grama. Os elefantes não estão sofrendo. Então, eu não diria que a gente é a grama. A gente não é a grama, a gente é a árvore, mas também não podemos sofrer. Não, eu sou contra alinhamento automático, que eu acho que ele não é benefício para o Brasil. Senador Jacques Wagner, nosso convidado aqui no Linha de Frente, só uma última pergunta, porque eu vou fazer uma inconfidência. Na primeira eleição do senhor, poucos dias antes da eleição, o senhor esteve aqui na Aratu, o senhor conversou com o nosso emérito e antigo diretor-presidente Silvio Roberto Coelho. E na saída da emissora, eu estava presente, eu não queria nem falar isso, eu estava ali como criancinha. O senhor falou, vou ganhar a eleição, doutor Roberto, vou ganhar a eleição no primeiro turno. Aí ele deu um sorriso desconfiado, as pesquisas apontavam completamente o oposto, apontavam que o senhor iria perder no primeiro turno. De onde veio essa certeza? Isso em 2006? Sim. Essa certeza não veio de nenhuma adivinhação. O pessoal fica dizendo, ele é bruxo, ele não tem nada a ver com isso. Eu fui candidato em 2002. Em 2002, eu me coloquei à disposição do PT, o PT topou, eu fui candidato a governador. Naquela eleição só tinham 4 partidos conosco. PT, Partido Verde, PMN e PCdoB, 4 partidos. De 417 prefeitos, eu só tinha 9. Meu tempo de televisão devia ser 1 minuto. O tempo do adversário, ele tinha tudo que é partido junto, era sei lá quanto, tá certo? Bom, então eu com 4 partidos, pouco tempo de televisão, o que eu era? Um deputado federal de 53 mil votos. E eu fiz 37,5, e nós todos juntos, os candidatos de oposição, na época era o candidato governador Paulo Souto,
nós tivemos perto de 46%, ele teve 54%. Então, faltou muito pouco para dar um empate e ir para o segundo turno. Aí você pega de 2002 e vem para 2006. Eu aqui tinha 4 partidos, em 2006 eu tinha 9 partidos. O grupo adversário que estava no poder tinha envelhecido mais 4 anos. Meu tempo de televisão era praticamente igual ao do candidato do governo. Eu, em vez de ter 9 prefeitos, tinha 53, 54 prefeitos. O grupo de lá estava rachado. Se lembra que naquela época tinha soutismo e carlismo. O PSDB, que tinha a candidatura do PSDB nacional, não podia apoiar a minha candidatura de governador, mas também não apoiou a outra candidatura. E não lançou candidato, só lançou Antônio Embaçaí, candidato a senador naquele ano. Então... Era uma conjuntura favorável. A conjuntura. Eu falei, presidente, é impossível eu perder a eleição. Eu disse, galera, você está maluco. Eu falei, não estou maluco, presidente. Da outra vez nós tivemos junto com os outros candidatos de oposição, 46% dos votos. Faltou 4% para a gente chegar em 50% e ir para o segundo turno. De lá para cá, o lado de cá só melhorou. O senhor trouxe um vento de novidade de governo para cá. Ouça o que eu estou dizendo, presidente, não tem chance de eu perder a eleição. Ele que viu minha teimosia, eu era ministro dele, ele falou, Galego, então se pique, vá ser candidato, se você chegar no segundo turno, eu vou lá lhe ajudar. E Deus quis que eu ganhasse no primeiro, e ele ficou no segundo, e eu vou encerrar então por aqui, porque o pessoal já está reclamando, e vou dizer, aí ele me ligou para dar o presidente Lula, para dar os parabéns. Galego, parabéns, achei que você não ia para o segundo turno, chegou no primeiro, eu falei, é verdade. E o senhor que dizia que ia ganhar no primeiro ficou para o segundo. Se tiver precisando de uma ajudinha, eu vou aí lhe ajudar. E eu fui ajudar ele no segundo turno da eleição mesmo. Jacques Wagner, senador da República, nosso convidado aqui no Linha de Frente. É muito bom conversar com o senhor, é sempre Obrigado. Uma aula, é sempre um aprendizado. O senhor está sempre convidado para voltar aqui. Obrigado. Parabéns a você pelo trabalho e parabéns a Aratu pela beleza. Tinha tempo realmente que eu não vinha, deu tempo de fazer muita coisa bonita. Um abraço. Obrigado, senador Jacques Wagner. Obrigado a você pela companhia e até o próximo encontro.